Hoje estamos gravando no dia 12 de outubro, que é o Dia da Criança e também do engenheiro agrônomo. Então, esse programa eu desejo oferecer aos meus colegas de profissão, não só de Santa Catarina, mas também do Brasil, porque o nosso programa ele é visto nacionalmente e internacionalmente no YouTube. E assim vamos mostrar para vocês o que é esse profissional da agricultura, o que é esse profissional que trata também da produção de alimentos para o povo brasileiro. Então, para orientar aqueles pais, aqueles estudantes que estão tentando encontrar uma profissão, a esses eu quero deixar algumas informações interessantes para facilitar o entendimento da profissão e também, não emocionalmente, escolhê-la, mas em pensar numa profissão que tenha um bom rendimento e que deva ser sempre executada e praticada com amor. Se você profissionalmente for um engenheiro agrônomo que não tem amor à profissão, trate de fazer uma outra faculdade para não prejudicar a sociedade. Então, o profissional que elegeu uma profissão de nível superior, na qual ele vai se dedicar, ele tem que fazer esse trabalho social, profissional, com dedicação e amor. Se você tem amor, você jamais vai olhar para o relógio. Nessas escolhas, você tem que ter, assim, muitos se valem de um outro profissional para escolher a profissão. Então, o exemplo, o modelo de profissão, o modelo de profissional, o sucesso daquele profissional, a forma como ele se apresenta perante a sociedade, perante seus clientes. Então, isso muitas vezes, os que estão escolhendo uma profissão, eles observam muito. Então, há sempre o risco de muitos elegerem essa profissão do engenheiro agrônomo, sempre se valendo do exemplo positivo de outros profissionais que o antecederam. Então, o sucesso profissional é sempre assim um elemento que atrai o estudante, o que vai fazer um vestibular, o que vai fazer um Enem escolher a profissão do futuro. Aliás, falando em profissão do futuro, quando eu me formei, todos diziam que eu tinha escolhido a profissão do futuro. Isso foi em 1959. Vocês vejam que eu já fiz mais de 50 anos de exercício profissional para o povo catarinense, joinvilense e brasileiro. Então, essa atividade, ela tem, assim, uma gama muito grande de oportunidades de exercer essa profissão de engenheiro agrônomo. Então, as áreas de trabalho desse profissional, ele poderá ser assim um perito judicial, um perito de empresa especializada nessa prestação de serviço, peritagens em desastres atmosféricos, ele faz um levantamento, então, o que o granizo causou a uma plantação de tabaco, por exemplo, ou de tomates, ou de kiwi. Então, ele é chamado e ele é preparado, treinado como uma especialidade de perito. Você também pode ser um perito no caso do seguro agrícola. As empresas de seguro agrícola contratam esses profissionais para avaliarem o nível da indenização a ser paga ao impactado pelas catástrofes atmosféricas, enchentes inclusive, secas, perda total da safra. Esse profissional também pode se dedicar à avaliação, ser um avaliador,
um avaliador de imóveis rurais, um avaliador da produtividade de um determinado plantio de soja, de milho, de repolho, de fruticultura, de pêssego, maçã, um avaliador para o banco, para que o banco tenha uma oportunidade de saber exatamente o que vale aquela safra que o banco está financiando, que está recebendo como garantia de penhora. Esse profissional também pode ser um fiscal do Ministério da Agricultura, um fiscal da Secretaria da Agricultura, um fiscal da Embrapa, do IBAMA. Muito importante isso. O leque de oportunidades é muito grande. Hoje em dia é muito grande. Também existe uma concorrência muito grande com as novas profissões que surgiram nos últimos 30 anos. Quando eu me formei em engenheiro agrônomo, era sozinho, ele podia exercer um leque de prestação de serviço muito grande. Mas, à medida que foram sendo criadas novas faculdades, novas especialidades, novas profissões nesse campo, nesse cenário do agronegócio, no cenário da agricultura familiar, no cenário da cooperativa rural, cooperativas agrícolas, esse profissional então foi sendo assim cerceado pela concorrência. E muitas vezes os campos ainda não são muito bem definidos, os conselhos regionais de engenharia, agronomia, biologia, etc., geografia, cartografia, topografia. Então, esses campos de atividade, eles ainda são, às vezes, meio nebulosos. Mas, com o tempo, isso vai se equalizando, vai se acomodando, e o profissional da agronomia, o recém-formado, ele tem N oportunidades de trabalhar. E o que mais leva os meus colegas a exercerem uma profissão depois de formados, logo depois de formados, é na área de venda de agroquímicos. Vocês sabem que o Brasil se não for o maior consumidor de agrotóxicos do planeta, será com toda certeza o segundo maior comprador e aplicador de veneno no meio ambiente brasileiro. Isso aí, então, é algo estarrecedor, é de uma responsabilidade muito grande quando o engenheiro agrônomo vai ser vendedor de agrotóxicos. Ele não pode, pela emoção, tentar vender a quantidade maior possível de agrotóxicos nas cooperativas, faltando com a ética, muitas vezes, e encorajando a aplicação quando não precisa. Isso tudo é uma falta de ética muito grande, porque aonde o agrotóxico é aplicado é exatamente sobre os alimentos que os seres humanos utilizam. Então, a saúde do povo brasileiro está diretamente relacionado a essa quantidade gigantesca de agrotóxicos que são lançados sobre a cabeça das crianças, nas escolas rurais, por aviões agrícolas, por pulverizadores acoplados atrás de grandes tratores que lançam milhares de litros nos hectares plantados. Então, nós estamos hoje lançando no Brasil uma média de 17 quilos ou litros de agrotóxico por hectare por ano na área da agricultura brasileira. Então, esse profissional, quando se forma, ele é muito requisitado pelas multinacionais dos venenos. E ganham bem. Eles são preparados para vender veneno, para aplicar veneno. Eles são preparados para falar mal de controle biológico, dizendo que isso não funciona. Então, como eu vinha falando, o profissional da agronomia, quando se forma, ele
grande parte desses profissionais vão para o agronegócio e vão principalmente na parte da comercialização dos agrotóxicos, dos pesticidas. É algo complexo, complicado, porque esse profissional assume a responsabilidade técnica pela aplicação correta. Ele assina um RT, um receituário agronômico, e ele está entre o agrotóxico e o agricultor. Então é uma responsabilidade muito grande que no momento, no dia que os nossos alimentos tiverem um acompanhamento de rastreamento, esse profissional vai ter diversas complicações na justiça. Então muitas vezes ele poderá ser vítima de equívocos por parte do agricultor, mas que ele vai acabar assumindo esta responsabilidade. Vamos falar também da prestação do serviço do agrônomo em assistência técnica. Então, os estados brasileiros, todos eles têm assistência técnica através da extensão rural. O profissional visita as propriedades rurais como funcionário público da Secretaria da Agricultura. Ele atende a parte das culturas específicas, fumo, cana-de-açúcar, soja, arroz, as grandes culturas de exportação. Ele é um profissional dos alimentos da Revolução Verde, aqueles alimentos que recebem muito adubo químico, muito herbicida, a utilização maciça de máquinas muito pesadas, muita irrigação, muita aplicação de água, o consumo é muito grande, a exigência é muito grande. Então esse profissional, se ele for assim um profissional comedido, com compromisso com a natureza, um compromisso com o futuro, ele vai ser um profissional comedido, de bom senso, e vai assim alcançar o juramento que ele fez quando recebeu o diploma de engenheiro agrônomo. As cooperativas e os bancos também contratam engenheiros agrônomos. Os bancos, quando têm carteiras de crédito agrícola e pecuário, o profissional da agronomia ele tem um papel muito importante. Então, ele analisa todos aqueles projetos de financiamento de insumos agrícolas, construção de estradas, desmatamento, inclusive, que muitas vezes é financiado para ampliação da fronteira agrícola. É um papel de grande responsabilidade, há necessidade sempre de se manter atualizado, com treinamento. E assim nós encerramos essa primeira parte do programa em homenagem ao Dia do Engenheiro Agrônomo, dia 12 de outubro. E no segundo bloco nós continuaremos com esse mesmo tema, chamando a atenção de todos aqueles que querem seguir esta profissão. Nós estamos hoje dedicando esse programa Ecologia em Ação ao engenheiro agrônomo. Estamos gravando no dia 12 de outubro, dia também, entre outros dias, que se comemora hoje, o dia do engenheiro agrônomo. Um abraço lá para o Marvin Bruns, que também faz aniversário hoje, que aniversaria hoje exatamente no dia da sua profissão. Marvin lá de Araquari. A fruticultura é uma área muito interessante de dedicação desse profissional. Ele trabalha na parte da maçã em Santa Catarina. Muitos colegas trabalham na fruticultura da maçã, da pera, do pêssego, da viticultura, uva, dos vinhos, engenheiro agrônomo, enólogo. Ele se dedica à qualidade, ao controle da qualidade da produção de vinhos de qualidade em Santa Catarina, que nós temos grandes marcas, já marcas internacionais. E esse trabalho também é feito com um engenheiro agrônomo especializado em enologia. É uma profissão que paga bem, é uma profissão
muito interessante, mas precisa gostar. Tem que fluir no sangue essa profissão para que o vinho seja de boa qualidade. E nós temos a cultura do pêssego, nós temos o kiwi, também é muito plantado, e nós temos outras safras como abacaxi no sul do estado, no vale dos rios, na região de Brusque, tem tradicionalmente existiam cultivos de abacaxi. E é assim uma profissão que é muito gratificante quando o indivíduo gosta daquilo que faz. Também há a possibilidade do profissional da agronomia trabalhar com máquinas agrícolas. Vocês sabem hoje que os tratores são verdadeiros computadores móveis. Eles são rastreados por satélite. Os tratores quase que trabalham hoje sozinhos, mas essa assistência técnica, essa manutenção aos programas de computação que fazem com que um trator semeie, que um trator pulverize agrotóxicos, ou que um trator, uma combinada, uma colheitadeira faça a colheita corretamente, isso demanda uma especialidade importante. E muitos cursos no Brasil estão à disposição desse engenheiro agrônomo que vai trabalhar na fronteira agrícola, que vai trabalhar no Mato Grosso do Sul, Goiás, na Amazônia, onde a fronteira agrícola está destruindo a floresta amazônica, onde também o agrônomo com máquinas agrícolas existe a aviação agrícola que semeia com aeronaves, que pulveriza com aeronaves, que faz controle de pragas, de insetos, de doenças, que aplica herbicida com aeronaves. E também com tratores que fazem aplicação com aquelas grandes barras de 10, 12, 20 metros para cada lado do trator, onde o veneno é lançado sobre as plantas e sobre o solo. Uma outra área interessante é a pesquisa. Muitos profissionais que não conseguem colocação, que não conseguem deslanchar como profissional autônomo, como consultores, como assistentes, eles vão para a pesquisa. Então, as pesquisas geralmente são realizadas por empresas multinacionais. As nacionais não fazem muita pesquisa no Brasil, mas existe a pesquisa sobre controle biológico na cana-de-açúcar, já é muito intenso isso. É um trabalho, uma área nova, uma área do controle biológico que é mais limpo, menos impactante, mas necessita de profissional especializado, com dedicação extrema. Uma outra área também que muitos colegas atuam no ensino superior, nas faculdades de agronomia, onde as cadeiras selecionadas por esse profissional, elas são lecionadas com carinho, com dedicação, com amor àquilo que se faz, para que possamos formar novos engenheiros agrônomos, sempre cada vez mais competentes, mais dedicados, mais compromissados com o consumidor. Outra área interessante é a agricultura familiar. Ela tem sido valorizada muito nos últimos governos e foram deslocadas e destinadas gigantescas verbas para a agricultura familiar, porque existem dois tipos de agricultura no Brasil: a agricultura de exportação, soja, milho, arroz, tabaco, frutas, que não são servidas ao povo brasileiro, mas que é de exportação e que é uma agricultura de grande impacto, e a agricultura familiar, que é aquela área, que é aquele espaço, aquele cenário
de agricultores familiares que trabalham sem empregados, mas que trabalham com a família, com os filhos, com parentes, com sobrinhos, tá? Para a produção de alimentos. Mais de 90% do alimento produzido para o povo brasileiro vem desse setor da agricultura familiar, próximo às grandes cidades, onde a demanda é muito pequena de transporte, os alimentos chegam bastante saudáveis na mesa do agricultor. Então essa agricultura familiar, ela logicamente é uma agricultura alternativa, ela não aplica tanto veneno, não aplica tanto produto químico na adubação. E é uma agricultura que também tem as suas vertentes, a agricultura orgânica familiar, a agricultura biodinâmica familiar, e ela só pode ser feita, na maioria dos casos, com esses pequenos agricultores que têm 30, 40, 50 hectares no máximo, e que não trabalham com mecanização pesada, e que não usam muita água de irrigação. Essa agricultura familiar, biodinâmica, orgânica, está se expandindo bastante. Por que ela está se expandindo bastante? Porque o consumidor foi muito bem informado através da mídia alternativa, de associações de agricultores orgânicos, de associações de agricultores biodinâmicos, da permacultura, de que comer hoje no Brasil é alto risco diante da intensidade, da alta concentração, altas taxas de agrotóxicos que contém esses alimentos. Se somos o segundo maior aplicador de veneno do mundo, vocês imaginam que nós somos o segundo maior consumidor de produtos envenenados que vem à nossa mesa. Então, o consumidor que entendeu esse risco para seus filhos, para seus descendentes, para a sua família, ele passa a prestigiar o produto orgânico, que é oferecido no supermercado, que é oferecido nas feiras livres, e ele visita esses agricultores orgânicos para se convencer e constatar de que esse agricultor realmente está produzindo um alimento sem agrotóxicos, em cujas prateleiras refrigeradas dos hipermercados, supermercados, consta no rótulo de que é um produto orgânico. Há uma legislação muito moderna a respeito e essa legislação está sendo implementada. Falta é fiscalização. Em tudo no Brasil falta fiscalização. Os políticos não gostam de mandar fiscais para a rua. Eles acham que vão perder votos. Ao contrário, eles vão perder votos porque não tem fiscalização. Isso também está mudando no cenário político, no Congresso Nacional, no Senado e nas Assembleias Legislativas. Vou passar para uma outra área interessante, que demanda bastante engenheiro agrônomo, são os programas de recuperação de áreas degradadas. Então, quando o agricultor, o proprietário rural, ou um proprietário de uma mata, de um terreno de preservação permanente dentro do perímetro urbano foi impactado, esse proprietário é processado pela justiça e ele faz um termo de ajustamento de conduta que vai desembocar num programa, num PRADE, Programa de Recuperação de Área Degradada. Então, o engenheiro agrônomo ou o engenheiro florestal, mas vamos nos ater aqui aos colegas engenheiros agrônomos, estão sendo preparados pelas cooperativas de engenheiros agrônomos, pelo Estado, pelas associações de engenheiros agrônomos, pelo sindicato de engenheiro agrônomo, para preparar esse profissional que ele seja competente em elaborar um programa, um PRADE ético. Não pode ser algo de gambiarra, de meia boca, ou de um jeitinho, ou de uma fantasia, de uma irrealidade que não poderá ser executada ou implementada por um outro engenheiro agrônomo que vai receber a incumbência de fazer essa implantação do PRADE. Então, sempre tem que ter ética em tudo. Ética no orçar. Se você
orçar sem realidade, sem computar os custos, as despesas que o profissional tem para elaborar um determinado projeto, se você der um preço muito baixo, você quebra os competentes e você instala uma gangue de profissionais sem ética. Então é muito importante que quando você faz um orçamento, tanto seja para um PRAD, para um licenciamento ambiental de uma suinocultura, um licenciamento ambiental para uma pomicultura, para uma fruticultura, ou para uma extração, atividade pesqueira, de criação de peixes, ou então de maricultura, ostras, berbigões na costa catarinense, brasileira. Então você tem que ter muita ética na elaboração. Você tem que ser realista, você tem que ir a campo pesquisar a fundo para que você construa, elabore um projeto que seja execuível, economicamente execuível, para não prejudicar a sociedade. E também todos aqueles profissionais que vão executar esses projetos, eles têm que ter a ética como primeiro plano de atividade. Nós, assim, deixamos aí uma série de informações para todos aqueles que querem se dedicar à profissão de engenheiro agrônomo. Quero parabenizar, me congratular com meus colegas pela passagem dessa data e que realmente vamos levar essa profissão com valorização. Nós temos que valorizar essa profissão porque o povo brasileiro, ao se alimentar, depende do profissional da agronomia. Esse é o recado e parabéns para todos os colegas pela passagem desta data tão importante. Até o próximo programa Ecologia em Ação.